Aqui é. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão assistir a essa aula. Olá, meus amores, meus queridinhos do nosso melhor cursinho de Fortaleza, o Colégio Antares. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula do CMF. Gente, hoje nós vamos trabalhar mais um daqueles módulos Vitória. Gente, o nome não é à toa, vocês sabem, né? Vitória! A gente tem que falar assim com muita força, muita garra, que é para dar certo, que é para a gente atrair coisa boa, tá certo? E além disso tudo, vocês vão fazer o que também? Se preparar para o Colégio Militar, para a prova, que está bem aí, ó, já está batendo a porta de vocês. Dia 17, ninguém pode esquecer que nós temos um compromisso, que é a nossa prova do Colégio Militar, certo? Então, quem não fez as inscrições, tem que ver isso tudo, porque tem que estar tudo certo para a hora da prova, toda a documentação em dias, tudo ok, tá certo? Mas, enquanto isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos para o nosso TD Vitória, lá que está no módulo Vitória, no módulo 1 Vitória, certo? A nossa aulinha 4, todo mundo ligadinho aí, pega o módulo e já vai acompanhando a leitura e as questões comigo, tá certo? Vamos lá. O texto 1 trata, aconteceu na Caatinga. O que é isso, gente? O que é Caatinga? O que é Caatinga? Hein, gente? Não, tia Ana Maria, não é isso. É o tipo de vegetação. Eu não sou professora de geografia, mas eu sei. Por quê? Porque nós vivemos aqui na Caatinga, né, gente? Nós temos aí no nosso interior a Caatinga, certo? Então, vamos lá. Texto 1. Era meio-dia e a Caatinga brilhava à luz incandescente do sol. O pequeno calango deslizou rápido sobre o solo seco, cheio de gravetos e pedras, parando na frente do majestoso mandacaru que apontava para o céu, seus espinhos, os grandes braços abertos em cruz. Mandacaru, Mandacaru! Eu ouvi os homens conversando lá adiante, e eles estavam dizendo que, como a Caatinga está muito seca e cor de cinza, vão trazer do estrangeiro umas árvores que ficam sempre verdes, quando crescem e estão sempre cheias de folhas. Mas que novidade é essa? Falou a Jurema. Coisa de gente besta, disse o cardeiro, fazendo um gesto de desprezo e atirando espinhos para todo lado. Eu é que não acredito nessas novidades, sussurrou o pequeno e tímido preá. E num outro dia, bem cedinho, os homens já estavam plantando centenas de arvorezinhas muito agitadas, serelepes e faceiras, que falavam todas ao mesmo tempo na língua lá delas, reclamando de tudo, do sol, da poeira, dos bichos e das plantas nativas, que elas achavam pobres, feias e espinhentas. Enquanto falavam, balançavam os galinhos, que iam crescendo, ganhando folhas e ficando cada vez mais fortes. Enquanto isso, as plantas da Caatinga, acostumadas a viver com pouca água, começaram a notar que essa água estava cada vez mais difícil de encontrar. As raízes do mandacaru, da jurema e do cardeiro cavavam e só encontravam a terra terra seca e esturricada. O calango, então, se reuniu com os outros bichos e plantas para encontrar uma solução. E foi a velha cobra quem matou a charada. Quem está causando a seca são essas plantinhas importadas e metidas à besta. Eu me arrastei por debaixo da terra e vi o que elas fazem. Bebem toda a nossa água e não deixam nada para a gente. Oxente,
gritou o calango. Então eu vou contar isso aos homens e pedir uma solução. Mas logo o calango voltou triste e decepcionado. Os homens não me deram atenção, disse. Falaram que eu não tenho instrução, não fiz universidade e que estou atrapalhando o progresso da caatinga. E todos os bichos e plantas ficaram tristes, mas estavam com tanta sede que nem sequer puderam chorar. Não havia água para fabricar as lágrimas. Por muitos dias ficaram assim, e quando estavam à beira da morte, houve um movimento. Era o preá que levantou o narizinho e gritou: estou sentindo o cheiro de água. É mesmo, gritaram todos. O que será que aconteceu? Perguntou a Jurema. Eu vou ver o que foi. E o calango saiu veloz, espalhando poeira para todos os lados. O mandacaru estirou os braços, espreguiçou-se e sorriu. Estou recebendo água de novo. É muito bom. Mas vejam, o calango está de volta com as novidades. As pequenas bandidas verdes, depois de beber quase toda a água da caatinga, estavam ameaçando a água dos rios e dos açudes perto das cidades. Os homens então viram perigo e deram fim a todas elas. E todos ficaram alegres, sentindo a água pelas raízes. Olharam para o céu azul da caatinga, o sol brilhante, olharam uns para os outros e viram que eram irmãos na mesma natureza e na mesma terra. Então nós temos aí um texto muito lindo, não é, gente? Um textozinho que nos traz aí muitos ensinamentos. Por quê? Porque ele vai mostrando exatamente o que é a caatinga e por que a caatinga fica daquele jeito no período de seca. Não é por outra coisa, é porque as plantas, elas são todas apropriadas para esse tipo de clima, que é o clima seco, o clima quente. E aí elas ficam recebendo pouca água. E aí, no período que tem mais fartura, elas recebem mais água. E o mandacaru, por exemplo, é uma daquelas plantas que absorve e segura a água para ajudar aí as outras plantas e os animais a se manterem vivos no período de seca. Mas vamos lá, gente. Primeira questão. Aí considere as questões para responder, não é? No texto 1, em relação aos elementos da narrativa, infere-se que os personagens participam da história, exigindo mudança no clima da região. B, o espaço é limitado, pois cada planta escolhe o seu lugar adequado para viver. C, o tempo é definido com precisão, ou seja, há o registro claro de quando ocorrem os fatos. Letra D, o conflito é apresentado entre os personagens do mundo animal e os personagens do mundo vegetal. E a letra E, o enredo mostra que uma região castigada mostra uma região castigada pela seca e a solução trazida pelos homens contraria os habitantes do local. Então, gente, vamos lá. É a letra A, B, C, D ou E? A letra A, né, quando ele diz os personagens da história,
Oi, 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 oi. Alô? Tá ok? Pronto. E aí nós temos o conflito, o tempo não é definido, o conflito apresentado é entre os personagens do mundo animal. Gente, na verdade, o conflito ele não é entre os personagens do mundo animal com os personagens do mundo vegetal. O conflito ele é gerado com os personagens daquele clima e o de outro clima, certo? E os do mundo vegetal de outro clima. E aí o enredo mostra que uma região castigada pela seca e a solução trazida pelos homens contraria os habitantes do local. Foi isso que aconteceu. Eles tentaram uma solução que não era a solução ideal, né? Ela contrariou os habitantes. Pronto, gente, vamos lá. Continuando aqui a nossa gravação. Segunda questão. A segunda questão diz assim, gente. Segunda questão. Sobre a fala dos personagens do texto, analise as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta. Mandacaru, Mandacaru. As palavras destacadas indicam a aflição do calango, sim ou não? Mas que novidade é essa? Falou a Jurema. Nesta fala, Jurema demonstrou curiosidade. É mesmo, gritaram todos. A expressão destacada indica que os animais ficaram animados diante do que tinha acontecido anteriormente dito anteriormente pelo preá. E a quarta é: estou recebendo água de novo. É muito bom. Na fala do Mandacaru transmite uma consequência da plantação das árvores estrangeiras. Isso aí, na verdade, não é, gente. Então, vamos lá. A1 está correta. A2 está correta, não é isso? Deixa eu colocar aqui o gabarito para vocês. Gabarito lindo. Já faz tempo, né? Agora que ela veio perceber, desculpa aí, né? São 12 questões? Vamos lá. Então, a primeira questão eu disse que era letra E, não foi? Letra E. A segunda questão, gente, vamos lá. Eu quero voltar ao texto só para a gente mostrar bem rapidinho. Olha só. A 3, gritaram todos, linha 31. Linha 31, olha só, ele diz assim, ó. Estou sentindo um cheiro de água. Aí, é mesmo, gritaram todos. O que é isso daqui, gente? Vamos lá. O que é que ele diz aqui? Ele diz, esse é mesmo. Desce um pouquinho, tia. É a 2. Esse é mesmo, certo? Gritaram todos. A expressão indica que os animais ficaram animados diante do que se tinha sido dito anteriormente. Ok, olha só. A 3 está ok, né, gente? Então, aí, a 1, a 2 e a 3. Qual é o item correto, tia? Letra D. Ó. Cada um tem um item, né? A tia Ana tem o item B, é dela. É, o
o item D é o do tio Marcelo, os meninos sabem, que é D De demais? doidinho dos pão, Doidinho dos pão. Olha aí, tinha que ser o Marcelo, meu Deus do céu. Vamos lá, gente, no trecho. Oxente, gritou o calango. Então, eu vou contar isso aos homens e pedir uma solução. A palavra destacada é uma expressão popular típica do Nordeste. Quanto a este vocabulário, podemos afirmar que trata de um... Gente, eu falo oxente demais, viu? É uma interjeição, porque exprime o espanto do animal. É um advérbio, pois informa o mundo como a personagem falou, o modo como a personagem falou. É um adjetivo, pois caracteriza sentimento de admiração. Ele é um verbo, ele é um pronome. Gente, nós já trabalhamos isso, né? Esse oxente, minha nossa, meu Deus, cruz credo, todas essas expressões, elas são o quê? Elas são interjeições, tá? Elas são interjeições, ok? E aí, o que é interjeição? São aquelas palavras que exprimem sentimentos, elas exprimem dor, elas exprimem alegria, tá bom? Sentimentos e emoções. Quarta questão. A alternativa em que a palavra destacada foi empregada em sentido figurado, e aí nós precisamos lembrar o que é sentido figurado. O que é sentido figurado? Gente, sentido figurado é aquele sentido que não é o literal, é aquele sentido em que eu utilizo como força de expressão. Eu digo, por exemplo, pisei na bola com a tia Ana Maria, pisei na bola. Será que eu peguei uma bola e pisei naquela bola? Não, né, gente? É porque eu falhei com a tia Ana Maria, certo? Não falhei com ela, não. Eu falhei, tia. Falhou porque ela não trouxe chocolate pra mim hoje, né? Só por isso, mas o resto tá de boa. E nem trouxe minhas pupilas, a tia Ana Maria nem percebeu. As minhas pupilas. Não, elas estão em casa, tia. Estudando, fazendo prova. Vai dar certo. Por isso elas não vieram. Mas vamos lá, então, quarta questão. O pequeno calango deslizou rápido sobre o solo seco. E foi a velha cobra quem matou a charada. Eu ouvi os homens conversando lá adiante. Eu é que não acredito nessas novidades. Os homens não me deram atenção. Então, qual é aí a que tem um sentido figurado, gente? Aqui é uma força de expressão. Quando ela diz que matou a charada, né, gente? A gente não tem, a charada não está nem viva para ser morta, né? Então, ela matou a charada. Aí é o sentido figurado. É porque, na verdade, quando desliza é no sentido que ele correu rápido, e aí ele foi praticamente deslizando mesmo, né? Ele foi deslizando pelo solo, certo? Eu também poderia dizer que seria um sentido figurado aí, mas o matou a charada é que é uma força de expressão maior, certo? Entre os dois é o matou a charada. Mas aí, vamos lá. E todos os bichos e plantas ficaram tristes, mas estavam com tanta sede que nem sequer puderam chorar. Não havia água para fabricar lágrimas. As palavras destacadas estabelecem, respectivamente, as relações de, vamos ver, quando ele diz assim, ó, bichos e plantas, eu tenho dois, então um e outro, eu tenho uma soma de ações, ou de expressões, ou então, no caso aqui, de substantivos, certo? Mas, olha só, eles estavam tristes, mas não choraram. Então, aí é o que, gente? Uma oposição, um contrário do que se espera. Se eu estou triste, o correto é, aliás, o correto não, mas o que se espera é que chore. Então, se eu estou triste, mas eu não choro, eu tenho uma oposição, certo?
E aí eu tenho uma oposição. Depois eu tenho o quê? Ó, eles estavam com tanta sede que eu tenho relação de consequência, certo? Que nem sequer puderam chorar. Qual é a consequência deles estarem com muita sede, com tanta sede? Eles não conseguiam chorar, certo? E a última é o para, ó, a água para fabricar. Então, é o objetivo de você ter a água. Qual é o objetivo? A finalidade para que você tivesse a água para quê? Para fabricar as lágrimas. Então, aí nós temos a letra C. De chocolate. Tá vendo como ela é? Consegue nem pensar em outra coisa. Cheddar, coxinha. Meu Deus, que absurdo. Eu tentando manter aqui Se a meu forma. marido tivesse aqui, ele ia dizer chimarrão, mas não. Não, eu vou chocolate dizer mesmo. capim santo, continuar falando do meu capim santo que eu adoro. Chocolate. Eu vou falar de chá, né? Chá, gente, pra que melhor do que chá, né? Eu vou falar de café, eu adoro café. Nem posso mais. Então, vamos lá, coitada bichinha, olha. Neste trecho, os dois pontos podem ser substituídos sem alterar o sentido pela conjunção. Vamos ver, gente. Qual é o trecho? Cadê o trecho? E todos os bichos ficaram tristes, mas estavam com tanta sede que nem sequer puderam chorar. Né? Aí tem os dois pontos, né? Aí, tia, depois do chorar. E esses dois pontos, gente, olha só, nesse trecho, os dois pontos podem ser substituídos pelo quê, gente? Nem puderam chorar, porque, não é assim? Porque não havia, olha só, se eu consigo colocar o porquê, não havia água para fabricar as lágrimas, certo? Então, a expressão aí ficaria, eu poderia tirar os dois pontos pela palavra porque. E tem C de novo. De novo ele aí aparecendo. Novo, Ai, gente, é um Deus sinal. do Isso é um céu. sinal, hein? Eu vou terminar. Isso é um Eu sinal. vou terminar aqui, vou pegar a tia Ana Maria e nós vamos pro McDonald's comer bem muito, Oh, né? meu Deus, não posso, filha, não tô podendo. Depois te conto. Ah, ela não tá querendo? Ou agora eu vou pegar para ela comer bem muito. Se o trecho e todos os bichos e plantas ficaram tristes, mas estavam com tanta sede que nem sequer puderam chorar, não havia água para fabricar as lágrimas, fosse uma previsão do que poderia acontecer com a terra no futuro, caso nos falte água, os verbos sublinhados deveriam ficar no tempo futuro do presente. Ou seja, deveriam ser assim registrados. Como é que esses verbos ficariam no futuro? Eles ficaram, eles ficarão. Gente, eu quero só definir aqui duas coisas. Eu tenho o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do pretérito é aquele futuro hipotético. Ficaria, faria, andaria. E o futuro do presente é aquele que vai acontecer, aquele confirmado. Então, ficará, andará, certo? E aí nós temos, olha só, ficarão com atil ó. E aí o outro, estarão, certo? Com atil ó. Havia. Puderam, tem um puderam, nem sequer puderam. Poderão, certo? Poderão. E o havia ficará, haverá, certo? Então, é o item D, não é isso? Item D. Gente, quando não é o chocolate, é o doidinho dos pão. Só tem que ter C uma e comida. D aqui. Eu não sei, tem um complô. Eu tenho impressão coisa, é um que quem sinal. fez esse gabarito aqui foi a tia Ana Maria com o Marcelo. Juntos, ó. Estavam combinados eles dois. Vamos lá, então. Oitava questão. Leia o trecho abaixo de acordo com a numeração. Assinale a alternativa correta quanto à classificação das classes gramaticais. Então, vamos lá. Olha só,
E no outro dia, bem cedinho, os homens já haviam plantado centenas de arvorezinhas muito agitadas, serelepes e faceiras, que falavam todas ao mesmo tempo na língua lá delas, reclamando de tudo. Então, o um é o outro, né? No outro dia, aí nós temos o que, gente? Esse outro, um pronome, certo? E aí, bem cedinho, é um advérbio. Por quê? Porque está caracterizando também um outro advérbio, certo? Cedinho. Lá mais adiante, centenas, gente, é o quê? Numeral, certo? Eu indico quantidade, centenas de arvorezinhas. Então, eu já tenho pronome, advérbio, numeral. E aí depois elas estavam muito agitadas. Aí tem uma dica. Se o muito concorda com agitadas, ele seria adjetivo. Mas nesse caso ele não está concordando, ele está muito. Nesse caso eu troco por bastante. E aí eu vou ter um advérbio, tá certo? Mais um advérbio. Serelepes, aí sim eu vou ter um adjetivo. E aí lá no final eu tenho língua, que é um substantivo, nome de algo, certo? E no final, reclamando, eu tenho um verbo no gerúndio. E aí eu tenho o item D. Nona questão, vamos para a nona questão. É um caso sério, viu? Só C e D. O negócio tá sério aqui. Não apareceu. Nem C e D. Já veio B de novo. Tem só um A e um E aqui para escapar Tá sério. o negócio aqui. Sei não, viu? Tem uma coisa estranha aí. Tem uma coisa estranha. Assinale a alternativa em que a forma diminutiva transmite intensidade. Então, eu quero aí, onde tem uma forma no diminutivo, transmitindo intensidade. Então, esse cedinho é muito cedo. Narizinho, é narizinho pequeno, gente. Galinhos, aí também é no diminutivo, indica tamanho. Plantinhas também indica tamanho e arvorezinhas também indica tamanho. Então, qual é o diminutivo aí que não indica tamanho? É o cedinho. Cedinho porque é muito cedo, intensidade. E a tia Ana Maria perdeu dessa vez, porque agora é letra A. Não é letra B nem letra D. A de Ana Maria. A de Ana Maria. Continua A sendo de assim. A especial, A perfeita. Então, letra Hashtag isso aqui A. não. 10ª questão. Registramos abaixo passagens em que o narrador e personagens mostram um diálogo que poderia ter acontecido entre os homens. Assinale a alternativa em que a pontuação foi empregada corretamente. A. Um dos homens falou: a caatinga está muito seca e cor de cinza, certo? Ele quer a alternativa em que a pontuação tenha sido empregada corretamente. Um amigo concordou: é mesmo. Vamos trazer de fora umas arvorezinhas que ficam sempre verdes quando crescem. Um terceiro homem completou com entusiasmo: eu conheço, elas ficam sempre cheias de folhas. E aí, está correta essa pontuação? Coloquei aí o que? As aspas para colocar as falas. E aí tem os pontos de exclamação, porque ele falou com entusiasmo. Não é isso, gente? Sim ou não? Vamos à letra B. Um homem falou. Aí está aí entre aspas. A caatinga está muito seca e cor de cinza. O amigo concordou com ponto de exclamação. É mesmo, vamos trazer de fora. E aí continua, aí já está errado, porque esse ponto de exclamação não era para estar aí, não é, gente? Está errado. Um dos homens falou, 2 pontos.
Travessão. A caatinga está muito seca e cor de cinza. O amigo concordou, 2 pontos. É mesmo, com travessão. Vamos trazer de fora árvores que ficam sempre verdes quando crescem. Um terceiro homem completou com entusiasmo, 2 pontos. Aí tem o travessão, eu conheço. Elas ficam sempre cheias de folhas. E aí, gente, olha aí. Essa daí é o item correto. Eu devia não colocar, mas eu tenho que colocar, né, gente? Não tem outro jeito. Sede, corre pro abraço, que é um chocolate. Eu vou dizer que é sede, corre pro abraço só. Tira o chocolate. Vamos lá, 11. Vamos para 11ª questão. Com a expressão, olha só, os itens se referem ao trecho. Quem está causando a seca são essas plantinhas importadas e metidas à besta. Com a expressão metidas à besta, a cobra quis dizer que, na sua opinião, estas plantas eram o quê? Vaidosas porque se achavam diferentes das outras? Elas eram instruídas? Elas eram frágeis, preocupadas ou fortes? Então, elas eram o quê, gente? Elas eram metidas à besta. Elas queriam ser melhor do que as outras. A gente não tem ninguém aqui desse jeito não, né, tia? Tem não, graças a Deus. Não tem ninguém metido à besta. Não, então, elas eram vaidosas. Aqui eu só tenho a tia Ângela Márcia, que só quer ser eu. A tia Ângela Márcia só quer ser a tia Ana Maria? É. A tia Ângela Márcia só quer ser besta, será, hein? Metida à besta. Só quer ser eu, ela. Oi, tia Ângela Márcia, viu? Tem que se defender agora, tia Ângela Márcia. 12. No trecho citado, a palavra plantinhas está no diminutivo plural. A alternativa em que o diminutivo plural está correto em relação ao substantivo correspondente é, gente, aí sol, sóiszinhos, né? Raiz, raízeszinhas. Irmão, irmãozinhos. Homem, homenzinhos com S, tá aí com S, né, tia? E soluções, soluçõezinhas. Qual é o item correto? É o item E, que é para contrariar a tia Ana. Tá certo, gente? Aí vamos agora para a nossa proposta de redação. Vamos lá, tia? Vamos ver a nossa proposta de redação. Vamos ver a nossa proposta de redação. Você tá aceleradinha, que é um negócio. Eu tenho 7 minutos, tia. Só um instante. Hoje é a Red 18? É, hoje é a 18. Tá certo. E é uma Red muito especial, gente. É uma carta de leitor. Nós até hoje não tivemos no CNF uma carta de leitor, mas como a gente precisa trabalhar todos os gêneros possíveis, nós vamos trabalhar hoje a carta de leitor. E eu tive uma aula com vocês no Meet, no sábado, e falamos exatamente sobre ela. Nós falamos sobre a carta pessoal, que vocês já estão bem craques, e nós falamos sobre a carta de leitor, né? Então, a proposta diz assim, gente, na verdade, o início dela aí é o conteúdo, a parte em que temos o conteúdo, certo? E a proposta fica embaixo. Então, assim, a imprensa escrita costuma manter seção de cartas do leitor, cuja finalidade é abrir espaço à participação dos leitores, que se manifestam livremente sobre a qualidade das matérias publicadas, ou seja para elogiar, seja para criticar, sugerir ou fazer pedidos. Os leitores de um jornal ou revista normalmente se manifestam por cartas com a finalidade de elogiar, certo? Aí eu falei, elogiar, criticar com a qualidade de uma matéria publicada, a extensão, a pesquisa, a profundidade, etc., ou de forma inovadora, democrática, conservadora, enfim, como o autor ou o veículo conduziu o assunto, enfim. Manifestar o apoio ou discórdia
e acrescentar informações. Então, a carta de leitor, ela geralmente vai ter esse aspecto, essa estrutura. Primeiro você vai elogiar ou vai criticar, ou vai colocar sua opinião, depois você vai manifestar, né, por que você discordou, você vai argumentar por que discordou e no final você vai acrescentar uma sugestão, ou então por que você concordou. E aí você vai acrescentar no final, no último parágrafo, uma informação ou alguma sugestão que você queira colocar. A proposta diz assim: imagine que você é leitor assíduo da revista Bons Tempos e que nela houve uma publicação de uma reportagem sobre a importância da leitura para o desenvolvimento do ser humano. O autor usou vários exemplos de pessoas que superaram todas as dificuldades através do estudo e da leitura. Como a leitura pode ensinar, divertir, ajudar a escrever melhor e também a conversar e estimular a criatividade. Dessa forma, produza uma carta de leitor em que você deverá apresentar a sua opinião acerca do assunto tratado na revista, mostrando os aspectos positivos e fazer alguma observação do que possivelmente tenha faltado. Não esqueça de que, apesar de ser carta de leitor, você deverá utilizar todas as características do gênero carta, certo, gente? Então, vocês vão utilizar aquela mesma característica, tá? Só que, claro que a saudação vai ficar diferente, certo? Claro que o corpo do texto vocês vão tratar um assunto que não é pessoal, tá? Então, as observações, o texto deve ser escrito entre 15 e 30 linhas, será atribuído grau 0 ao que não atender ao tema, e para efeito de correção, só o que está escrito a caneta de tinta azul ou preta na folha definitiva é que será considerado, e não faça qualquer marcação na folha de redação além do texto. Então, o que é que ele quer, gente? Ele quer que você faça uma carta de leitor com todos os aspectos da carta, ou seja, data, local e data. Vocês vão colocar a saudação inicial, certo? Chamamento, vocativo. E você cumprimentar, claro. E vocês vão colocar o corpo do texto 3 parágrafos pelo menos. Pode colocar mais? Pode. E aí no primeiro você vai dizer se concorda ou se discorda. O segundo você vai argumentar. E o terceiro você vai sugerir alguma coisa. Ok? Então... Tia, como é que eu vou me identificar para o jornal? Eu posso assinar meu nome? Não, de jeito nenhum. Você não vai assinar aquelas mesmas características da carta. Não assinem a carta. Nem a carta pessoal, nem a carta de leitor, a não ser que o próprio texto, inclusive vocês vão ter uma rede desse jeito, que ele vai dizer, assine como fulano de tal. Aí você pode assinar como fulano de tal, certo? Não sendo dessa forma, não assina. Beijos, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês e até mais. Tchau, tchau.